Nossa maior riqueza, a Amazônia, é também uma das regiões mais vulneráveis do território nacional. Patrocinados por grupos criminosos, o narcotráfico, o comércio ilegal de espécies de fauna e flora, além da exploração ilegal da madeira, são alguns dos problemas locais que existem por lá. Eles também se aproveitam da baixa presença institucional do Estado na Amazônia, especialmente nas fronteiras, para poder estabelecer rotas e fomentar crimes associados à prostituição, à lavagem de dinheiro e à extorsão. É urgente garantir mecanismos robustos de governança estatal nas fronteiras amazônicas capazes de reforçar a soberania dos estados amazônicos. E mais, precisamos aumentar a segurança dos próprios estados, mas também de suas populações e do meio ambiente. E é justamente para mostrar que sim, a preservação ambiental é um interesse nacional que estamos de volta. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao terceiro episódio da segunda temporada do Conexões para Convergir, um podcast criado para debater temas relacionados ao meio ambiente, à segurança e à soberania. Aqui, a gente abre debates francos e plurais que consideram as divergências e procuram identificar as convergências no enfrentamento dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Eu sou a Gabriela Viana e te convido a acompanhar essa conversa comigo. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. Durante décadas, a geógrafa política Berta Becker, professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, percorreu e estudou a Amazônia em busca de respostas para uma pergunta crucial. Qual é o caminho para conciliar a preservação e o desenvolvimento da Amazônia? A Amazônia, ela tem sido historicamente uma fronteira, né? O Brasil também foi durante um tempo, mas ela continua sendo. E agora, hoje, na minha opinião, mais ainda do que nunca, porque hoje tem possibilidade de ser uma fronteira de novo tipo. Com toda a revolução científico-tecnológica, ela pode realmente ser uma fronteira do capital natural, bem utilizada. Referência internacional em estudos sobre a Amazônia, Berta morreu aos 83 anos em 2013. À época, ela compreendia a região como um espaço dinâmico e urbano, com fluxos, territórios, povos e desafios particulares. Mas de lá para cá, o que mudou? Como que os pesquisadores e especialistas enxergam hoje os conflitos de interesse que ocorrem por lá? Combater as diferentes ilegalidades que existem na Amazônia é de interesse de todos nós. Não tem um caminho fácil. Mas quais são os possíveis? É o que vamos refletir no episódio de hoje. Eu tenho a honra de receber aqui o embaixador Carlos Alfredo Lazari Teixeira, que é atual diretor executivo da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O Carlos foi embaixador do Brasil no Equador e em Lima, no Peru. Durante sua carreira diplomática, ele ocupou vários cargos em diferentes países. Embaixador, é um prazer enorme te receber aqui no Conexões para Convergir. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. E ainda a Procuradora da República no Estado do Amazonas, Ana Carolina Aliuque Bragança, que também é especialista em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Seja muito bem-vinda, Ana, é um prazer enorme te receber. Obrigada, Gabriela, eu agradeço imensamente pelo convite. Bom, vou começar pelo seguinte. A Berta Becker, ela afirmava que conhecer as diferenças internas do território amazônico é fundamental para a criação de prioridades políticas naquela região. Como que a gente garante que os mecanismos de governança do Estado, multiníveis e multissetoriais, orientem políticas de segurança, de desenvolvimento sustentável e de preservação ambiental adequadas às mais diversas realidades e populações que estão presentes ali nas fronteiras estatais no bioma amazônico? Ana, você pode começar? Posso sim, Gabriela. A primeira coisa que me vem à cabeça e que eu acho que precisa ser dita insistentemente é que construir políticas públicas com chance de eficácia dentro da Amazônia pressupõe conhecer bem a Amazônia e as diferentes Amazônias, né? Quer dizer, essa multiplicidade de Amazônias da qual a Berta falava. E isso passa por privilegiar a geração de conhecimento local. Passa por considerar esse conhecimento local, utilizar esse conhecimento local e privilegiar esse conhecimento local na formulação de política pública. E por que digo isso? E eu sou do Sudeste, na verdade, né? Eu até me enquadro um pouco nisso, mas existe uma prática de formular políticas públicas de fora para dentro. Políticas públicas que vêm de centros de poder, de Brasília, do eixo centro-sul e que
historicamente são impostas à Amazônia e que reiteradamente não têm dado certo. E essa experimentação de políticas, né, que se colocam sem a participação e sem a consideração de dentro para fora, é um grande fator de não êxito, não vou chamar de fracasso, mas de não êxito completo da ocupação e do desenvolvimento ambiental e social do território. Embaixador, como é que o senhor analisa essa questão e também os pontos que a Ana trouxe aqui para a gente? Obrigado pela pergunta. A professora Berta Becker é uma referência do Itamaraty, ela foi professora do Instituto Rio Branco também. Eu sou convencido, depois da minha experiência na Amazônia, que vem de larga data, de que é preciso efetivamente incorporar o conhecimento das populações locais, das comunidades, dos quilombolas, sobretudo dos povos indígenas. O meu trabalho atual como diretor executivo da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, tudo que nós fazemos é, dentro do espírito do tratado, reconhecer a centralidade do ser humano. Toda essa trajetória que vem lá da década de 60, que levou à constituição do tratado e todo esse trabalho de cooperação com os países vizinhos, que é minha área de trabalho hoje, nós temos naturalmente identificado, muito pelo depoimento dos próprios países, as vulnerabilidades da Amazônia. Isso tem a ver com todos os desafios de implementar o desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que, basicamente, o que a professora Berta já dizia com muita propriedade é que é preciso haver um tratamento holístico dessas coisas, incluindo muito desse conhecimento que é produzido na região. E para a gente entender melhor o que acontece ali na região hoje, de que forma que os grupos criminosos interessados na manutenção das atividades ilegais se aproveitam das fronteiras para poder avançar os seus interesses. E os fluxos ilícitos que são incentivados por eles põem a Amazônia como um todo em risco, na visão de vocês? Eu fui embaixador no Peru, no Equador, e fui cônsul-geral na fronteira do Brasil com o Paraguai. Tá? Então eu lidei muito com as questões de fronteira ao longo de toda a minha vida. Eu estou convencido de que fronteira não pode ser uma linha de separação. Fronteira é um traço de união entre os países. Então, não é na fronteira que você vai conseguir sucesso para a contenção de nada. A meu ver, isso é uma luta perdida, é uma coisa utópica. O trabalho tem que se fazer nas capitais, usando as técnicas todas que a ciência moderna prevê e, sobretudo, com um trabalho muito forte de inteligência e de coordenação. Não adianta você querer lidar, por exemplo, com a questão da produção de pasta base de cocaína na Amazônia ou na costa andina peruana, se você não tem uma avaliação clara de onde vêm os precursores. Como é que você está lidando com a questão dos recursos financeiros que estão envolvidos nisso? Como é que você identifica, por exemplo, a questão dos aviões que são usados para recolher a pasta base, levar para a Bolívia, fazer o refino e depois entrar no circuito? Enfim, com todos os elementos que são usados, por exemplo, nas postos de maceração, na produção transforma a folha da coca, na planície hoje do Javari, por exemplo, se você não controla o fluxo de comércio da gasolina, do ácido sulfúrico, do cimento que chega pelos rios. Isso tudo tem que ser na base da inteligência. Por exemplo, uma das coisas que nós estávamos fazendo, e eu escapo um pouco da minha função atual, era você ver a assinatura química da folha de coca. Se você faz um mapeamento da assinatura química, de onde aquela coca foi plantada, você pode fazer, ao apreender a coca em algum lugar, seja ela refinada ou não, seja a pasta base, ou seja mesmo o produto que é chamado a cocaína dos pobres, que é o crack, e você pode fazer um trabalho reverso de identificar de onde saiu aquela molécula, aquele produto, e você trabalhar em direção de uma maneira mais, digamos, cirúrgica, para poder exercer ações de comando e controle e de repressão que sejam realmente eficazes.
Ana, eu queria muito ouvir a sua opinião também sobre essa questão. Eu acho que faz muito sentido, quando a gente olha para uma região que comporta tantos países ao mesmo tempo, esse trabalho de coordenação e inteligência, né? E olhando também para outra pergunta que eu tinha feito para vocês e que o embaixador respondeu para a gente aqui, como é que esses criminosos se aproveitam das fronteiras para avançar nos interesses deles e como que a gente consegue fazer esse trabalho de coordenação para, de fato, conter esse tipo de atividade ilegal dentro da Amazônia? O primeiro dado que eu quero trazer aqui é que, de fato, existe uma presença acentuada nos últimos anos de criminalidade organizada na Amazônia. E isso se sente em campo. Se você vai às comunidades, se você vai aos territórios indígenas, aos territórios tradicionais, a sensação generalizada é uma sensação de medo. Porque existem atores que estão hoje nesse território e alguns anos atrás não estavam. Esse processo de ocupação do território por criminalidade organizada, ela se dá de dentro para fora, então com a expansão do crime organizado dentro do próprio Brasil, mas também se dá de fora para dentro, como, por exemplo, criminosos vindo de Peru, Colômbia, e se associando àquilo que já existia aqui, né? que já estava em expansão aqui também. E isso causa uma insegurança muito grande. E aí entra a questão de coordenação e estratégia, de que falou também o embaixador Carlos Lazzarini. Nós temos, do ponto de vista da tecnologia, inúmeras inovações. Os projetos de rastreamento de origens, que ele mencionou, em relação à água, em relação à folha de coca, hoje estão sendo desenvolvidos também para madeira, para ouro, né? A Polícia Federal está construindo bibliotecas de madeira, bibliotecas de ouro, a de ouro chama Ouroteca, para ajudar a identificação do local de origem. Mas, de qualquer forma, além da questão da tecnologia, me parece que é necessário também um fortalecimento institucional e o desenvolvimento de mecanismos internos e de cooperação que sejam pensados com muita inteligência. Então, como é que eu vou, enquanto Estado, combater este fenômeno criminoso aqui? Seja ele o tráfico de drogas, que tem uma dinâmica específica em função da multiplicidade de rios, por exemplo, seja a extração ilegal de ouro, seja o tráfico de madeira. Quais são os fatores que facilitam no meu Estado brasileiro, que esses fenômenos ocorram? Quando a gente fala dos desafios à segurança humana, que também estão presentes nas fronteiras da Amazônia, vocês citaram aqui alguns deles, né? E a Ana trouxe até aqui alguns casos mais recentes, como a crise Yanomami. Tem também os fluxos migratórios de venezuelanos. E a gente sabe que as dificuldades de acesso à saúde, à educação, às condições adequadas de bem viver, são problemas estruturais que são enfrentados há muito tempo, né? Há décadas pelos amazônidas. E aí, o que deve ser feito na avaliação de vocês para uma mudança efetiva nessa condição de marginalização das comunidades de fronteira? Em relação à pergunta presente, eu vejo que nas regiões de fronteira é preciso haver, primeiro, uma coordenação dos dois lados da fronteira, como nós tentamos fazer na fronteira do Brasil com o Peru, na minha época, tentando, por exemplo, acabar com uma coisa que é perversa na fronteira, que é o roaming internacional. Você passa a ponte lá de Inhapare para Assis Brasil, anda 20 metros, já está pagando tarifa internacional. E a outra coisa é acertar, por exemplo, todo o tratamento equilibrado, acesso equilibrado aos equipamentos de saúde, aos serviços de saúde. Então, a cadeia do frio na questão das vacinas. Nós agora levamos para 7 comunidades no interior da Amazônia, lá nos Chiriós, nos Caxanicas, na fronteira tripartite entre Peru, Colômbia e Equador, equipamentos de rádio, porque você não tem acesso à internet, então o rádio ainda é a melhor maneira de você gerar alertas antecipados em relação a ocorrências de Covid ou qualquer outro surto epidemiológico. Além do que, nós levamos também alguns equipamentos para garantir a cadeia do frio na manutenção das vacinas. Em alguns lugares estamos ampliando isso com os recursos da cooperação alemã, também da cooperação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu vejo o seguinte, essas populações que estão desassistidas nas áreas de fronteira precisam, primeiro, ter uma visão das autoridades do próprio país, ou seja, todos os níveis. Uma coordenação vertical, que é o que eu chamo de
capital, estado, município, distrito, localidade. E uma coordenação dos dois lados da fronteira, entre as autoridades bilaterais ou trilaterais, para que você garanta um tratamento equilibrado e racional. Ana, você pode trazer para a gente aqui também seu ponto de vista sobre essa questão que o embaixador trouxe para a gente? Sim, acho que ele foi muito feliz em falar em presença coordenada do Estado. E eu adicionaria a isso a ideia de presença situada do Estado. Recapitulando aquela ideia de consideração dos valores, das características das sociedades locais no momento da prestação dos serviços que se fazem necessários. E aí dou aqui 2 exemplos. O Ministério Público Federal aqui no Amazonas tem um projeto de sucesso chamado Catrapoa, que trabalha com merenda escolar em comunidades tradicionais. E esse projeto começou quando se percebeu que os indígenas do Alto Rio Negro estavam recebendo a título de merenda escolar carne de charque que via do sul do Brasil, algo que não faz parte da tradição alimentar deles, e, por outro lado, por questões sanitárias, eles não podiam vender para o Estado ou para o município para fins de fornecimento da merenda escolar o peixe ou a farinha que eles mesmos produziam na aldeia que estava sendo servida pela educação pública. O que era um enorme contrassenso, em várias dimensões de custo, de segurança alimentar, de manutenção da cultura e da tradição daquele povo. E aí todo um trabalho do Ministério Público para que as comunidades tradicionais tivessem acesso efetivamente à venda da sua produção agrícola para fins de fornecimento da merenda escolar. Como você, como Estado, pode pensar numa política pública de segurança alimentar, por exemplo, a gente está falando aqui de uma região de fronteira, ocupada fortemente por indígenas, e se você sequer consegue pensar na manutenção física desses indígenas por meio de comida, assim, algo muito simples, né? Então, vê que alguém não teve esse olhar ali. Faltou ali alguém chegar lá e pensar, olha, do que é que essas comunidades precisam, do que eu preciso para que elas se mantenham num padrão de bem-estar. E manter populações em padrão de bem-estar nessas regiões de fronteira é relevante para a segurança dessas próprias regiões, né? Para que elas não se vejam cooptadas, para que elas não precisem sair de lá para buscar tratamento médico em outros lugares, para que elas não precisem sair de lá para buscar oportunidades de emprego em outros lugares. E a mesma coisa na questão da crise Yanomami. Os Yanomami vivem em uma área de muito difícil acesso, né? São de Boa Vista, trabalhei em Boa Vista também, são 3 dias de barco ou de avião para chegar nas comunidades mais próximas. Todo serviço de saúde tem que ser prestado pensando nessa dimensão de difícil acesso. E durante muito tempo, durante muitos anos mesmo, foram sendo dadas sinais, pistas, né? Pistas de que alguma coisa ali estava desandando. Como que a gente só viu isso agora? Né? Que de repente veio a público numa comoção nacional, agora no início desse ano, uma situação que não está sendo preparada, que já está sendo preparada há muito tempo. Quando eu trabalhei em Roraima em 2017, assim, era uma tragédia anunciada. Então, faltou esse olhar situado do Estado, no sentido de que é preciso assegurar as prestações de serviços aqui nessa área, tanto para fins de manutenção de bem-estar das populações humanas, como para fins de segurança. Levando-se em consideração as necessidades e as características peculiares daquele local. E aí, a Amazônia é enorme. Dentro da Amazônia são diversas fronteiras, são muitos países, né? Então, ali é uma fronteira com a Venezuela, tem algumas características que o Dr. Carlos Lazari trouxe. A fronteira com a Colômbia tem outras características, Peru outras, Bolívia outras. E é também nosso papel pensar nessa multiplicidade de características e fazer essas políticas que sejam coordenadas, mas que sejam também situadas localmente.
Eu ia até perguntar para vocês sobre como é que vocês avaliam a cooperação internacional para poder ajudar nessa insegurança, mas eu acho que de tudo que vocês já trouxeram, é um projeto realmente de cooperação de todos os países, né? E aí, embaixador, o senhor trouxe também o trabalho da UTCA e eu queria pedir para o senhor comentar um pouco mais sobre o papel da organização no reforço da presença estatal e também na garantia de segurança aos povos e ao meio ambiente na Amazônia. Como é que funciona esse trabalho ali no dia a dia? Obrigado por perguntar. A questão é a seguinte, a Amazônia, eu estou convencido disso, depois desse trabalho da UTCA, isso fica muito claro, a Amazônia precisa de políticas de Estado, não de governo. A Amazônia precisa de ações que permaneçam no tempo. O grande desafio que nós temos é a descontinuidade da presença do Estado e das ações do Estado. Quando eu digo Estado, em todos os seus níveis de presença, né? Municipal, estadual e, sobretudo, nacional. Isso é um dado comum a todos os países. Nós montamos, por exemplo, salas de situação com recursos do Fundo Amazônia de monitoramento da cobertura florestal na Bolívia, no Suriname e na Guiana. E reforçamos essas salas de situação em tempo real, treinando o pessoal pelo INPE. O INPE nos ajudou a treinar 220 técnicos no Centro Regional da Amazônia do INPE em Belém do Pará. E com o tempo, essas salas de situação, algumas desapareceram por falta de continuidade dos aportes orçamentários que teriam que garantir isso. Então, isso aí se chama falta de política de Estado. É preciso. Então, o grande desafio que nós temos na UTCA hoje, todos os programas e projetos que nós estamos levando a cabo, sobretudo aqueles de monitoramento em tempo real dos rios da Amazônia, da qualidade da água, monitoramento do comércio das espécies ameaçadas de extinção, tudo que nós estamos fazendo, é preciso que esses projetos e programas se transformem em atividades. O que a história tem demonstrado é que há aí uma série de, como se diz em espanhol, vuelos de galina, né? O voo de galinha, aquela coisa que vai ali, termina ali na frente e desaparece. Então, essa questão dos Yanomami, se tivesse sido continuado dos dois lados da fronteira, um tratamento sério, continuado ao longo do tempo, você teria tido um alerta antecipado de que fala a doutora, as evidências, né, teriam sido detectadas dentro dos canais necessários para chegar aos tomadores de decisão, nos âmbitos necessários nos dois países. Então, o grande desafio nosso aqui é transformar isso em políticas de Estado, garantir que todo esse monitoramento que nós estamos colocando, e agora vamos incorporar no Observatório Regional Amazônico da UTCA, que é o grande projeto que nós temos, que vai ser apresentado agora na cúpula, na quarta cúpula de presidente do Tratado de Cooperação Amazônica em Belém, apresentar o que nós estamos fazendo em matéria de monitoramento, com o pedido, com, digamos assim, a colocação da necessidade de que haja recursos para manter isso funcionando na linha do tempo, que seja uma coisa permanente. Perfeitamente. Ana, eu queria agora a sua análise sobre o que o Brasil tem feito para proteger as fronteiras lá no Arco Norte e qual o papel das Forças Armadas ali, dos agentes de segurança e também da inteligência nessa segurança das fronteiras brasileiras. Bom, as Forças Armadas têm um papel primordial. Tem lugares distantes e difíceis onde só está o Exército, onde o Exército, por vezes, é de fato assim, a única instituição de Estado a quem determinadas populações conseguem recorrer, porque é a única que tem ali. Mesmo em municípios como São Gabriel da Cachoeira, né, um município de fronteira aqui no Amazonas, há um grande componente de prestação de serviços públicos, de saúde e até de engenharia no município que são prestados pelo Exército. Então, tem essa proximidade, que eles chamam até de mão amiga, é muito importante. E é como o Estado brasileiro vai ocupando ali esse território. E, do ponto de vista das comunidades, eles precisam estar lá, é importante que eles estejam lá, porque às vezes eles cobrem esse vácuo de ausência dos poderes civis do ponto de vista de prestação de serviços públicos.
mas também é relevante observar que isto é uma oportunidade de geração de inteligência. E eu cito aqui 2 tipos de inteligência. Existe a inteligência que a gente gera por meios tecnológicos, como disse o Dr. Carlos Lazari. A gente faz ilhas de calor de criminalidade, vê onde está tendo maior corte de vegetação, maior índice de desmatamento, maior índice de degradação, maior presença de balsa de garimpo, e assim vai. Mas também tem a inteligência que é produzida em campo, de você entender, num determinado município ou num determinado território, quem são os agentes que estão indo e voltando, passando ali com balsa sempre, quem está vendendo o combustível, ou quem são as pessoas envolvidas com a questão do maquinário, construção de pista de pouso, né? E você vai colhendo informações que depois podem ser formalizadas para os entes investigadores para fins de instrução de processos que visem ao desmantelamento daquele grupo criminoso, né? Então, estar em campo, ter este olhar e fazer parte de um grupo de inteligência com diversas instituições cujo objetivo seja a geração desse conhecimento para a utilização formal pelo Estado nos seus processos repressores é muito importante. E é um papel que as Forças Armadas estão assim, em posição ímpar para cumprir. Eu acho que o grande desafio do Estado hoje tem sido mobilizar tanto Forças Armadas como as outras instituições, Polícia Federal, Receita Federal, o próprio Ministério Público, IBAMA, ICMBio e várias outras, FUNAI, para cumprir esse papel de se organizar coordenadamente para a repressão a esses ilícitos e a garantia do bem-estar dessas populações. Quando a gente tem uma riqueza desse porte, como é a riqueza da Amazônia, não dá para deixar no campo da discricionariedade administrativa de um órgão público decidir se ele vai gastar mais esforços protegendo a área X ou a área Y, quando a área Y é a Amazônia e tem uma relevância que é nacional, internacional, climática para o planeta inteiro. Bom, e agora que a gente já conhece as causas e os problemas reais que envolvem a Amazônia, eu quero apresentar para você que está nos acompanhando até aqui uma iniciativa que vem atuando para reduzir as pressões humanas sobre a floresta. Nesse episódio, a gente trouxe para o quadro semanal que dá voz às boas práticas nos campos da soberania e do clima em todo o território nacional, o Programa de Monitoramento da Amazônia, criado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. A Bianca Santos, que é pesquisadora do projeto, vai contar para a gente um pouco mais sobre esse trabalho. Vamos ouvir. Rádio Soberania e Clima. O Instituto foi fundado em 1990 em Belém, que é a capital do estado do Pará, e atua desde a sua criação com pesquisas e projetos de campo com a missão de promover a conservação e o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Em 2006, dentro do programa de monitoramento, o IMAZON desenvolveu de forma piloto o seu Sistema de Alerta de Desmatamento, o SAD, com o objetivo de monitorar mensalmente, por meio de imagens de satélites, a situação do desmatamento e da degradação florestal na região. Nesses últimos anos, em que o desmatamento atingiu os piores patamares já registrados pelo SAD, os nossos dados contribuíram para que a sociedade brasileira e internacional pudessem saber o que estava acontecendo na região e cobrar soluções do governo brasileiro. Nesse período de aumento da devastação, os nossos dados foram citados pela imprensa de quase 70 países de todos os continentes, o que mostra justamente a importância global da região amazônica. E atualmente o programa de monitoramento, ele combina inovações tecnológicas em sensoriamento remoto, inteligência artificial e análise de dados para manter ativas 8 frentes de monitoramento. As 2 primeiras são o desmatamento e da degradação florestal por meio do SAD. A terceira é a da extração madeireira, que é realizado pelo CEMEX, o Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira, que até 2020 era realizado apenas para os estados do Pará e Mato Grosso, mas em 2021 ele foi ampliado para toda a Amazônia Legal por meio da criação da rede CIMEX, que além do IMAZON também reúne o ICV, o IDESAN e o IMAFLORA. Nossa 4ª frente de monitoramento é o de mudança no uso e cobertura da terra na Amazônia, que nós realizamos em conjunto com a rede MapBiomas, e através dessa parceria também é realizado o monitoramento da superfície de água, que é a 5ª frente. A 6ª é o acompanhamento da vegetação secundária, realizado através do estudo Florescer.
A 7ª é o monitoramento das estradas oficiais e não oficiais, e a 8ª é a de risco do desmatamento. Com isso, as ações de fiscalização elas podem ser mais efetivas e chegar, inclusive, antes que a destruição aconteça. Diante da fala que a gente acabou de ouvir aqui da Bianca Santos, eu queria uma análise de vocês dois sobre como o monitoramento de ONGs como o Amazon se soma aos esforços dos países amazônicos, notadamente de suas forças de segurança, militares e de inteligência, nesse combate à ilegalidade na Amazônia. Qual é a relevância da participação do terceiro setor nessa grande rede de cooperação? Embaixador, o senhor pode começar, por favor? Posso sim, obrigado. Uma das propostas que nós estamos levando à cúpula de presidentes é reafirmar o compromisso com a necessidade de que as políticas públicas sejam baseadas na melhor informação científica disponível. Então, esse é um compromisso que não deveria nem ser explicitado, mas é preciso ser explicitado. E para nós da UTCA, quem conhece aqui o Observatório Regional Amazônico sabe que nós estamos hoje, todo o nosso mapeamento e monitoramento em tempo real é feito com base na parceria, não só dos dados do INPE, da NASA, mas também agora junto com o MapBiomas, Amazon, RAISC e outros. Nós estamos juntando todos aqueles setores e entidades que produzem uma boa informação, um bom monitoramento, para que isso tudo seja trabalhado de maneira integral. Então, eu diria que, para nós, essa fala da Bianca, né, me parece muito bem posta, muito bem colocada, e para nós esse já é digamos assim, faz parte da nossa estratégia de fortalecimento institucional da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Excelente. E Ana, como é que é para você a relevância da participação do terceiro setor nessa rede de cooperação? Gabriela, é imprescindível a participação do terceiro setor e da sociedade como um todo, porque o Estado não vai dar conta sozinho. Eu sou uma grande fã do Amazon e o que me chama muita atenção no monitoramento que eles fazem, eles têm muita tradição e excelência nisso, é que as várias frentes de monitoramento, né, desmatamento, degradação, extração madeireira, elas, de certa forma, culminam na última frente, que é a de risco de desmatamento. Por quê? Itens como degradação, extração madeireira, abertura de estradas não oficiais, são itens que te sinalizam uma futura ocupação, quer dizer, um corte raso, né, um desmatamento total da área e futura ampliação de fronteira agropecuária ali naquele local. E aí é relevante a gente olhar para esses locais de risco de desmatamento não apenas para fins de fiscalização, mas também para a construção daquelas políticas públicas, tal como nós estamos falando aqui ao longo de toda essa conversa, que levem em consideração a necessidade de geração de bem-estar para aquelas populações, para que elas não precisem recorrer ao ilícito ambiental como meio de vida. Se eu sei para onde esse crime está indo, eu posso, como Estado, não apenas fiscalizar, mas também incidir naquele local para que haja alternativas de geração de renda que façam sentido para aquela população, que sejam viáveis para aquela população e que emancipem aquela população, no sentido de não torná-la dependente de atividades econômicas que são nocivas. E aí, esse papel, além do Estado, precisa ser exercido também pela sociedade, pelo terceiro setor, pelos empresários, né? E por todos aqueles que, olhando para aquele lugar, consigam perceber, olha, eu tenho como contribuir para que um projeto que seja sustentável dê certo nesse local que todos nós queremos proteger da destruição. Bom, e validando mais uma vez tudo que vocês já sinalizaram até aqui, um recente relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Centro Soberania e Clima e com o Instituto Igarapé, aponta que as capacidades institucionais e os arranjos interinstitucionais das forças de segurança pública e fiscalização ambiental na Amazônia não produzem capacidade operativa ou níveis de integração suficientes para fazer frente ao avanço da criminalidade organizada que cresce na região, seja em relação ao narcotráfico, aos crimes ambientais, seja nas interseções desses dois universos. Como que vocês avaliam esse diagnóstico? Na visão de vocês, essa é uma razão que impossibilita uma gestão do território que o torne efetivamente espaço de soberania? Sem a menor sombra de dúvida. Até muito pouco tempo atrás, o IBAMA no Amazonas contava com 9 servidores públicos. O Amazonas é maior do que a Colômbia. Então, assim, 9 servidores eram quem tinha... Essas pessoas tinham que fazer tudo, desde redigir e responder ofício até ir a campo, fazer fiscalização num estado desse tamanho.
Durante muito tempo, a Delegacia de Polícia Federal aqui no Amazonas não teve delegado titular responsável pela área de meio ambiente. Isso, assim, em 2020, quando estava, assim, auge da destruição. Então, e todas as instituições passaram e passam por isso, né? Inclusive o Ministério Público Federal. Desde que eu cheguei aqui, quando eu cheguei, nós éramos 2 colegas trabalhando com meio ambiente, praticamente para o Amazonas todo. Tem 8 municípios que não estão na nossa área de atribuição, que são os municípios da região de Tabatinga. Mas, assim, era uma área gigantesca. Hoje somos 4. E ainda assim são poucos. A gente tem muita dificuldade de dar vazão aos pedidos de cooperação internacional que a gente recebe por simples excesso de demanda, né? E construir casos sólidos, né, e bem pensados dá muito trabalho em todas as instituições. Então, não ter essa política de Estado de que a gente está falando para capacitar e fortalecer as instituições nas suas respostas estatais ao ilícito e no oferecimento de bem-estar às populações, acaba enfraquecendo de modo generalizado a segurança da região, né? E não por acaso o índice de insegurança, a violência urbana tem explodido nos últimos tempos. Bom, de minha parte, eu pego um pouco carona nas palavras da doutora Ana Carolina e digo que a Amazônia precisa de um tratamento holístico sempre, né? Sempre você lidar com todas as variáveis. Você garantir que a presença do Estado, mas você criar, como ela mencionou, as alternativas. Por exemplo, todo esse movimento que nós estamos fazendo na área de bioeconomia, um projeto de mais de 200 milhões de dólares com o BID, é justamente para isso, criar condições para que as populações, as comunidades, tenham uma alternativa. Nós, por exemplo, lá no Peru, quando eu era embaixador, nós levamos o pessoal do cacau na Bahia e o pessoal do café de Minas para mostrar que lá, no lugar onde eles produziam a coca, claro que a economia da coca é imbatível, né? Mas você poderia chegar mais ou menos perto com a produção de café. Então, eles tinham lá uma terra super fértil, em que eles produziam menos café, mas 10 vezes menos café do que Minas. Uma terra que não era tão fértil quanto a de lá. No caso do cacau, a mesma coisa. Eles produziam muito pouco. Então, isso foi feito através de cooperação, dando a essas comunidades uma capacitação nesse sentido. E isso vai para toda a região. Onde você tem, como a doutora Ana Carolina mencionou, você vai detectando isso, é muito claro. Quem está na região, quem está ali andando de barco, então, vai sabendo exatamente, opa, isso aqui está diferente, isso aqui precisa de um tratamento. Agora, de onde que vem isso? Então, por exemplo, uma coisa que eu devia ter falado no começo, quando você fala de fronteira, tá bem, e os rios longitudinais? Como é que você lida com isso? Como é que você controla, por exemplo, a vigilância epidemiológica? Então, não tem fronteira no Rio. Você não para ali com agente aduaneiro. Como é que você monta isso? Entendeu? Por exemplo, a questão do mercúrio. Uau! Qual é o país da região que produz mercúrio, minha gente? Pensa bem. Tudo é importado. Então, não é possível que você não tenha condições de lidar de maneira inteligente com essa situação. Então, a presença do Estado tem que ser presença continuada. Agora, a sociedade civil é fundamental que ela seja instrumentalizada, empoderada. Por exemplo, nós estamos agora incluindo no conceito de bioeconomia, na UTCA, o turismo comunitário sustentável. Mas tem que fazer parte do conceito de bioeconomia. Não pode ser uma coisa só de você pegar o açaí, ou a castanha, ou a casca disso, ou o camu-camu, ou, sabe, você faz o turismo, ele liga isso tudo. Se você faz isso de maneira sustentável, então incluir também essa questão. Eu acho que, enfim, eu fico muito satisfeito de ter participado dessa experiência aqui com a doutora Ana Carolina, porque realmente é uma visão absolutamente complementar e coincidente em alguns pontos. Embaixador Carlos Alfredo Lazari Teixeira, que é atual diretor executivo da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a UTCA. Embaixador, agradeço muito sua participação aqui com a gente hoje. Agradeço também o seu trabalho e tudo que o senhor dividiu aqui com a gente. É um prazer enorme te receber aqui no Conexões para Convergir. Muito obrigado.
E também a Procuradora da República no Estado do Amazonas, Ana Carolina Liuque Bragança, que é especialista em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Ana, é um prazer gigantesco te receber, poder ouvir toda a sua experiência sobre a região da Amazônia. Um prazer enorme, muito obrigada. Eu que agradeço, Gabriela. Foi excelente, estou muito satisfeita com a nossa conversa hoje. Eu também faço minhas as palavras da doutora Ana Carolina. Nossa, a gente amou, foi incrível ouvir aqui todo o conhecimento e experiência que vocês têm sobre essa região. Muito obrigada e a gente se encontra em outros episódios, com certeza. É com essas reflexões que a gente termina aqui o 3º episódio da nova temporada do Conexões para Convergir. Você já ouviu os episódios anteriores? O podcast está disponível no Spotify, Google Podcast e no YouTube. Vale a pena também seguir o nosso podcast no Spotify, se inscrever no Google Podcasts e no YouTube. Assim, toda vez que um episódio novo chegar, você vai receber uma notificação. E se você gostou, compartilhe o link desse episódio com quem você sabe que também vai se interessar por essa conversa. O Conexões para Convergir é uma realização do Centro Soberania e Clima com apoio do National Endowment for Democracy. No episódio de hoje, usamos áudio do canal do YouTube Univesp TV, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva da Fabiana Altran. A produção executiva, o roteiro e a edição são de Patrícia Esperandio. A sonoplastia, de Isaac França. E a identidade sonora é de Isaías Alves, da Pulsar Records. A pesquisa e a checagem técnica, de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. Na equipe de comunicação, temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. E eu sou a Gabriela Viana. Se você tiver qualquer dica, sugestão, elogios, críticas aqui para o podcast, é só escrever para podcast@soberaniaclima.org.br. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!